Bem, vamos lá. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pela presença. Queria agradecer, em particular, a presença do Vinícius e do Marcos nesse mais um ciclo do nosso seminário semanal sobre os desdobramentos econômicos da Covid-19. É um prazer tê-los aqui. Como de costume, a gente vai fazer uma apresentação inicial de cada um, por volta de 15 a 20 minutos, e em seguida a gente passa para a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para essa sessão de perguntas e respostas, eu peço que as pessoas utilizem o recurso de levantar a mão, e eu vou abrindo o microfone na medida em que as perguntas que as pessoas forem se inscrevendo. Peço que as perguntas sejam bastante objetivas, não ultrapassem 30 segundos, para que a gente possa cobrir um número maior de tópicos. Vou deixar eu anunciar também o seminário da semana que vem. Teremos o Márcio Garcia e o Barry Eichengreen falando de temas macroeconômicos. E a nossa ideia é que o seminário que a gente encerre esse primeiro ciclo de seminários justamente na próxima semana, quando a gente completa a nossa 10ª apresentação. Então, sem maiores delongas, deixa eu passar para o Vinícius. Vinícius, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite e está contigo, cara. O microfone já está aberto. Obrigadíssimo. Acho que vocês me ouvem, né? E vem minha tela. Obrigado pelo convite, Juliano. Eu já fiz seminários na F200, já fiz lá na F306, agora virtualmente é inédito. Então, um grande prazer. Prazer estar com meu amigo Marcos Lisboa, o conjunto de pessoas que eu me consulto e converso sobre os mais variados temas e sempre é muito bom estar com ele. Então, deixa eu fazer uma apresentação curta aqui. Eu vou falar sobre créditos para SME durante a pandemia e queria trazer alguns aspectos que eu acho que são importantes para a gente entender como pensar em política. Deixa eu ver se eu movo aqui. Então, a primeira coisa é que a crise que a gente tem hoje é muito diferente da crise de 2008. A crise de 2008 foi basicamente uma corrida bancária. E a gente sabe, desde muito, como lidar com corrida bancária. Então, basicamente, o que você tem que fazer é ter a autoridade monetária sendo provedor de liquidez de última instância, ou emprestador de última instância. Então, desde lá de Milton Friedman e Anna Schwartz, a gente sabe disso. Aqui, a crise que a gente tem agora é um tanto quanto diferente de tudo que a gente viu em crises recentes. Então, você tem aqui uma crise sanitária e de saúde induzindo um choque de oferta sem precedente. Então, começou de algum jeito com empresas sem acesso a insumos amplamente definidos, oferta de trabalho afetada, então as pessoas não podiam trabalhar nos seus escritórios e nas fábricas, alguns negócios foram mandatoriamente fechados. Esse choque de oferta induziu um enorme choque de demanda, como consequência dos efeitos indiretos que essas políticas que tentaram mitigar a propagação e disseminação do vírus resultou. Qual é a consequência desse enorme choque de oferta? É basicamente uma parada súbita de receita dos negócios. Bem? Então, uma parada súbita e absolutamente exógena e não relacionada à qualidade dos negócios em si. Então, um negócio que parecia ir muito bem em janeiro, talvez tenha sido objeto dessa parada súbita e nada intrínseco àquele negócio foi indutor dessa parada. O que é a política aqui, e o que é diferente da política lá da crise de 2008, é que a gente, eu acho, tem que ser um segurador de última instância. Então, o que a gente gostaria de fazer, obviamente que a incerteza a respeito de quanto tempo a economia vai precisar ficar em coma, como diz o Raul Ajan, mas durante algum período, pelo menos, a gente gostaria de fazer com que os negócios consigam pausar. Entre outras coisas, isso é importante para conter a disseminação. E ao permitir que esses negócios pausem, você também evita que haja destruição com alguma irreversibilidade de diferentes formas de capital. Capital organizacional, capital físico, capital humano. Então, aqui a ideia, em vez de você ser um provedor de liquidez de última instância, você tem que ser um segurador de última instância e permitir que os negócios pausem. Mas qual é o critério para você permitir que o negócio pause? Como pensar em termos de política? O critério usual. É um critério usual de investimento.
Então, você aprende em qualquer curso de finanças ou qualquer curso de valuation. Investe se um projeto tem valor presente positivo. Tudo bem? Então, o que é o investimento aqui? O investimento garanta que esse negócio consiga honrar, durante um determinado período de tempo, parte dos seus fixed claims, das suas obrigações fixas. É isso que vai permitir que ele consiga pausar, tá certo? Então, uma vez que você define o que é o projeto, decidir se o negócio merece ser preservado e continuar as an ongoing business ou não, a decisão de investimento honre os fixed claims desse negócio, e o critério para fazer ou não investimento é de NPV positivo. E, idealmente, você gostaria de desvincular a discussão da continuidade do negócio da discussão de alocação de perdas. Então, obviamente, haverá perdas. O mundo, quando a gente reabrir, vai ser distinto do mundo que a gente vivia até março. Certo? Então, potencialmente, alguns negócios terão perdas. Mas você gostaria de separar a discussão de quem vai incorrer nessas perdas da discussão de se o negócio merece continuar ou não. Então, numa analogia meio com o mundo Modigliani e Miller, você gostaria de separar as questões de alocação de perda das decisões de continuidade ou não dos negócios. Processos eficientes de reestruturação tentam fazer isso, separar essas duas questões. Então, o Chapter 11 tenta fazer isso, por exemplo. Qual é o critério? O critério de NPV. Então, essa é a única equação que eu vou colocar aqui nesta apresentação, para tentar dar um pouquinho do que eu acho que é a dimensão relevante que a gente tem que levar em consideração aqui. Então, pensa no mundo que você tem um estado da natureza S, tudo bem? E você pode fazer duas coisas com o negócio. Liquidá-lo imediatamente. Se você liquidá-lo, você recebe L. Ou você pode permitir que esse negócio viva por mais um período, e o que você obtém é a receita desse negócio menos o quanto você investiu. Investir aqui, você lembra, honrar seus fixed claims, e voltar a tomar decisão amanhã. Então, o valor do negócio é o máximo entre o valor de liquidação desse negócio, mais a receita menos o investimento que ele vai ter caso você decida que ele pause, mais o valor presente desse negócio amanhã. Então, o que você faz quando você, na verdade, permite que o negócio pause é comprar uma opção para tomar a decisão a respeito do que fazer com esse negócio amanhã. E aqui implícita está uma suposição de que esses negócios são irreversíveis, de que há irreversibilidade relevante. E sempre que houver irreversibilidade relevante, você tem a opção real de esperar. E a opção real tem tanto mais valor, a gente sabe, quanto mais incerto o mundo, quanto mais arriscado o mundo. Então, você tem um problema aqui de parada ótima. Esse problema de parada ótima, seja por causa de reversibilidade, uma opção real de você esperar para tomar decisão, e esse valor de opção real é tão maior quanto mais incerto o mundo. Então, isso a gente sabe de qualquer teoria padrão de investimento sobre incerteza. Tudo bem? Então, aqui só Marcos, Juliano e eu estamos falando de linearidade antes da gente entrar aqui ao vivo. Eu fiz suposições aqui implícitas de que tudo é linear no Estado. Se vocês desenharem esse programa, vocês vão ver que ele é de fato convexo, mas a convexidade independe de linearidade. A convexidade tem a ver com a irreversibilidade, com o fato de você ter um envelope superior e uma decisão binária. Então, sempre vai haver um componente de opcionalidade. E, de novo, o valor de opção é crescente na incerteza. Então, o conjunto de estados para os quais continuação é ótima, mantém o negócio pausado e toma a decisão amanhã, cresce com um aumento de risco. A questão toda é porque, por exemplo, o banco, que é o ente que financia os negócios, não são, eu acho, os players que deveriam tomar essa decisão. Basicamente, que o payoff deles não valora essa opção real. Se vocês virem qual é o payoff de um banco, é um payoff de dívida, como este aqui. Então, você tem o valor dos ativos, quando o valor dos ativos é melhor do que o valor de face da dívida, e o valor de dívida, quando os ativos valem mais do que a dívida. Então, você tem um payoff côncavo. Esse cara não valora a opção. Ao contrário, ele tem preferência por liquidar de maneira ineficiente. Então, a razão pela qual, a razão de ser econômico de uma recuperação judicial de um Chapter 11 é exatamente para frear esse ímpeto que um ente que empresta um instrumento de dívida tem de liquidar um negócio de maneira precipitada. O que você faz permite que o negócio possa respirar
aloque as perdas e decida sobre continuidade, tentando separar a alocação de perdas da questão de continuidade. Então, não só o banco vai ser reticente em valorar essa opção real, e pelas mesmas razões que eu acabei de escrever, ele vai ser, obviamente, reticente em dar dinheiro novo para uma empresa ou dar dinheiro novo para um credor que nunca teve uma relação com esse banco e precise de alguns recursos para fazer a pausa. Obviamente, também a gente tem que bancos se financiam por instrumentos de curto prazo, por depósitos. Você talvez não queira que o banco tome essa decisão. Então, essa decisão de continuidade não tem nada a ver com o que o banco faz bem, que é transformar a maturidade. É fazer a mágica de usar o passivo dele para prover liquidez para os agentes quando eles quiserem, depósitos à vista, por exemplo, e transformar esses depósitos à vista em projetos de longo prazo. A única forma de você fazer essa mágica é estendendo crédito através de um instrumento de dívida. É natural, portanto, que os bancos não sejam ventes a fazer esse tipo de decisão de continuidade da maneira que a gente gostaria numa situação de incerteza como a que a gente vive hoje. E tem uma questão que hoje é insuperável, que é o risco de crédito. Então, muitos negócios pararam, de fato, de transacionar e não há previsibilidade quando eles voltam. Numa situação dessa, você avaliar risco de crédito é muito difícil, você não quer incorrer no risco de crédito. Isso me parece uma dimensão do problema que é quase insuperável. Isso dito, dando esse conceito geral do que eu acho que é o problema econômico associado a você lidar do ponto de vista dos negócios com a pandemia, deixa eu falar um pouquinho de uma proposta que eu fiz junto com o Arminio Fraga e com o José Alexandre Schenkman, de como você tentar fazer com que os negócios pausem e lidar com as questões que eu acabo de levantar. Então, o que a gente propôs é que houvesse, de alguma forma, um processo automático de concessão de crédito que fosse baseado em elegibilidade definida por critérios pré-Covid. Então, por exemplo, um negócio que faturava bem até fevereiro é um negócio que você espera que seja simplesmente afetado pela crise e não tenha nenhum problema intrínseco com ele, a menos desse grande choque que houve. Então, critérios de elegibilidade que olham para trás vão mitigar problemas de você, por um programa de crédito, selecionar zumbis e também, potencialmente, minimizam problemas de seleção. E talvez o problema de seleção relevante aqui é você dar empréstimo para empresas que não precisam. Então, o crédito que saiu lá em março, quando houve as medidas lá do CMNE, foi crédito para a empresa grande que acessou as linhas committed deles para sentar em caixa. Um programa desse não tem esse propósito. Teria um propósito exatamente oposto, de você prover liquidez para aquelas empresas que vão run out of cash. O foco tem que ser em MPME, são, obviamente, os negócios com menos acesso. Muitos desses negócios não têm relação bancária, então existe uma registradora, por exemplo, de mercado, que me reporta que só 200 mil dos estabelecimentos lá que eles têm informação, que são mais de 3 milhões, têm crédito. Então, um enorme conjunto de pequenas empresas que não têm relação bancária. E para além de terem menos acessos e não terem já estabelecido uma relação bancária, essas pequenas empresas não têm no menu uma forma organizada de você reestruturar. Então, empresas grandes, de algum jeito, vão ter seus stakeholders incentivados a sentar e renegociar e alocar as perdas, olhando para o negócio para frente. As empresas pequenas não vão ter esses mecanismos organizados e estruturados de renegociação. Eu acho que o problema aqui com empresa grande é o war of attrition. A empresa grande, junto com seus stakeholders, não sentar para conversar, não entrar num processo, não se engajarem num processo estruturado de negociação para tentar ter algum resgate e se salvar. Então, acho que esse é o grande problema, como, por exemplo, em algumas empresas grandes de aviação. O empréstimo deve ser uma fração da receita que tente cumprir os fixed claims. Obviamente, você não pode remunerar a margem dos negócios, não faz o menor sentido, e você não quer dar todos os fixed claims para o cara também, ele tem que renegociar. A gente acha que as melhores garantias seriam vendas futuras, algo como crédito de fumaça, uma coisa que é muito padrão, muito usual no varejo, e a gente já tem regulação estendendo isso para outros instrumentos, como duplicata. Então, você tem hoje uma regulação que já permite duplicata fumaça, por exemplo.
A gente acha que, de novo, você não quer resolver esse problema do fato que os negócios têm que lidar com seus fixed claims, criando um novo fixed claim. Então, que a gente acha que o repagamento desses empréstimos deveria ser com uma fração das vendas. Então, é um mecanismo de ajuste natural e renegociação natural que você pode implantar. Então, se a economia retoma mais lenta, você repaga de maneira mais lenta. Se a economia retoma mais rápido, você repaga mais rapidamente. A gente pode perguntar o porquê você tem modelos que sugerem que os pagamentos de um empréstimo devam ser fixos. Cito aqui o Gale Helwig, eu cito Demarso Duff, Holmstrom e uma turma aí, mas você consegue hoje fazer com que as razões pelas quais esses autores sugerem que uma dívida tem que ser paga em montantes fixos talvez não seja muito binding aqui nos exemplos que a gente tem em mente. A gente pode discutir a respeito disso depois. A gente acha que o risco tem que ser majoritariamente do Tesouro. Grande parte dos programas que saem aí alocam grande parte do risco no Tesouro, porque o grande risco de crédito parece inesperado. O custo desse empréstimo, se você tiver 100% Tesouro, deveria ser o custo de captação do Tesouro mais o spread para PDD. Você deveria tentar colocar uma margem ali para se precaver de perdas. E o Tesouro tem que ser sênior em relação a todos os outros stakeholders. É análogo ao espírito do Chapter 11, em que você abre a porta para um novo credor entrar e emprestar, mas esse dinheiro que entra primeiro, entra por último, recebe primeiro. Bem? Então, aqui a gente sugere que o Tesouro tem que ser sênior em relação a todos os outros stakeholders. Eu termino, para a gente poder mover para a discussão, e isso está nos slides, eu posso enviar para vocês, com algumas sugestões de que possa haver bastante reversibilidade aqui no Brasil. Então, a gente passou anos falando do ranking do Banco Mundial de custo de se fazer negócio, as dificuldades de empresas pequenas em abrir e fechar, as dificuldades que as empresas têm em acessar crédito. Então, essas são todas sugestões que, uma Vini, vez só ajeita seu slide aí, cara, que o slide está pela metade. Isso. Era meio proposital para vocês verem o slide, para a gente poder discutir em vez de mais. Acho que o ponto todo aqui é que. Não, tranquilo. É que, de novo, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, e eu vi muita gente citando o Raghu Rajan, abrir e fechar negócio no Brasil não é fácil. Ao contrário, a gente passou grande parte do tempo nos últimos anos discutindo formas de você reduzir custos de fazer negócio no Brasil. Esses custos de fazer negócio no Brasil ensejam uma reversibilidade bastante grande. Então, fazem com que a opção real da qual eu falei no começo da apresentação me pareça relevante, por um lado, e no mundo de incerteza, o valor dessa opção aumenta loucamente. Tem outras coisas que eu tenho aqui. Eu tenho exemplos de programas no Brasil, fora do Brasil, Estados Unidos, Suíça. A Suíça é um caso muito legal. Eu tenho uma preocupação a respeito de você alocar parte dos riscos a bancos e proteger grande parte das perdas por meio de garantias e a possibilidade disso ensejar alguma forma de risk shifting. Então, o banco começar a olhar para trás em crédito já concedido e tentar ressuscitar seu morto em vez de olhar para negócios com valor à frente. Mas aí a gente pode discutir tudo isso no bate-papo. Então, eu encerro por aqui para que o Marcos possa falar. Obrigado, Vinícius. Deixa eu passar para o Marcos. Marcos, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui. Sei que a agenda está muito demandante. É um prazer tê-lo a bordo. Obrigado, Juliano. Prazer estar com vocês aqui, com os amigos, Vinícius. Deixa eu refrasear o que o Vinícius apresentou de uma outra maneira, né? Que é a grande dificuldade. Primeiro, vamos lá. Primeiro tem esse ponto de largada que acho que no começo foi ignorado por muita gente, que essa é uma crise que começa pelo lado da oferta, né, do ponto de vista da economia. Você tem um travamento da oferta de negócios, de produção, de fechamento. Alguns sobrevivem melhor assim do que outros, alguns têm que permanecer, mas com mais dificuldade. Então você tem uma trava do lado da oferta grande e a demanda vem por trás. Quer dizer, não é uma crise típica nem bancária, nem de crise de demanda usual, né? Então você precisa ter mecanismos para preservar uma parte da oferta funcionando. Isso aqui acho que é um lado que a gente geriu mal no Brasil,
né? Capacidade de selecionar o que funciona, o que não funciona, como funciona, protocolos básicos. Isso é parte 1 da história. Parte 2 da história você tem e isso é inevitável nesses momentos, quer dizer, e nesse aspecto é parecido com 2008, né? Você tem uma simetria muito grande entre quem quer preservar o seu negócio e quem vai entrar com o volume de recursos e correr o risco. Que é, se der errado, o risco está com quem correu, se der certo, o upside está com quem tinha o negócio. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Então, você tem aí empresas com muitas dificuldades e você dá um crédito, né, pela própria natureza do crédito, né, você está limitado ao custo do crédito. Se der certo, bacana, né, para o dono ele recebe e a instituição financeira recebe de volta o que emprestou. Se der errado, não, aí o ônus cai inteiro em quem concedeu o crédito. Então, essa simetria é um problema. No caso de 2008, nos Estados Unidos, quando o governo americano entrou, ele entrou com uma série de mecanismos para falar, olha, peraí, se eu vou correr o risco se der errado, eu quero ser sócio se der certo. Né? Então entrou, por exemplo, capitalizando a AIG, Citi, diluiu os acionistas aos preços de mercado da crise. Como os negócios sobreviveram depois, quem ganhou a maior parte do ganho foi o governo americano. Né? Então acho que a discussão no Brasil aqui começou já torta, porque não era assim que estava acontecendo. Quer dizer, a discussão é, olha, alguém entra com risco e se der certo, o outro fica com ganho. Essa é uma parte do problema que aconteceu em várias discussões que a gente assistiu por aí. Né? Segundo, eu acho que aí teve um equívoco, a meu ver, que é confundir o que é um problema de liquidez com um problema de crédito, de solvência. Né? O que a gente tinha no Brasil nesse momento era um problema de solvência. A liquidez é consequência, não é que faltou liquidez, o mundo está cheio de liquidez. Né? Não é problema de liquidez, o problema é risco de solvência. Né? Se você aporta recursos e quebra, como é que você sabe? E como é que vai? E dado o tamanho da incerteza, o risco de quebra e que quem emprestou leva a perda é muito alto. Né? E aí, de novo, aí fazendo um parênteses, quer dizer, a falta de informação e gestão que desse tranquilidade. A gente estava fazendo procedimentos semelhantes aos demais países. E reduzisse um pouco essa incerteza, prejudicava a vida de quem concedia o crédito. Né? E isso acontecia não só com quem concede o crédito. Você tem relatos, né, de quem estava no balcão de conceder crédito, né, inclusive bancos públicos, que relatam a dificuldade que os próprios pequenos e médios tinham dificuldade em receber o crédito, mesmo com o imenso subsídio que estava sendo concedido, até porque, como tinha a obrigação de preservar por 4 meses os trabalhadores, o risco de insolvência. Mas vem cá, se eu não posso demitir, como é que eu faço? Né? Eu vou quebrar. Então, se eu vou quebrar, melhor não. E se a gente vai saber o tamanho disso, qual foi, creio que é mais tarde, quando os dados estiverem disponíveis, a gente vai estudar em que medida isso é pontual, anedótico, ou de fato tem um problema relevante na escala. Então, acho que essa é outra parte do problema. E aí eu acho que as saídas adotadas, elas acabaram não sendo muito felizes em vários aspectos. Né? Quer dizer, esse modelo de crédito para pequena e média empresa acabou tendo essa frustração, né? Além de ter ignorado muitas dificuldades que tem em realizar essas operações no Brasil. Né? E acabou acontecendo um problema de risco moral, que no fundo foi uma seleção adversa que veio com risco moral, né? De você começar a abrir critérios de quem já estava inadimplente, pegando aí o critério do Vinícius, tem que saber se antes a empresa estava direito. Pois é, você começou a abrir mão, por lei, dos critérios de quem antes estava direito. Né? Quem estava inadimplente antes da pandemia, né? Quem já não pagava suas obrigações, né? Os cadastros foram suprimidos, isso você começou a adotar uma série de medidas, né, que aumentaram o risco desse processo e levaram à redação. Né? A suspensão das informações sobre como estava a vida antes é impressionante. Né? É meio que quebrar o termômetro, né, para não ver a febre.
E você gera um problema aí de seleção diversa grande sobre quem de fato tem condições de progredir ou não. O nosso tema aqui é crédito, eu não sei quando vocês querem que a gente entre em temas mais relacionados à crise, mas aqui tem algo relacionado, que é no auxílio emergencial, por exemplo, nós assistimos os mesmos problemas. Quer dizer, o auxílio emergencial tinha várias componentes ali. Né? Quer dizer, uma das dificuldades de uma crise como essa é que você tem que fazer a gestão muito focalizada para entender os diversos problemas. Os problemas não são os mesmos, são problemas diferentes. Então, você tem problema das famílias mais vulneráveis, né? Ou pessoas que perderam o emprego, a sua fonte de renda nesse momento. Né? Você tem microempreendedores ou empresas pequenas e médias, ou, sobretudo micros e pequenas, que estão com dificuldades porque a demanda se esvaziou, né? Ou estão com dificuldade de trabalhar mesmo, né? Porque tem um distanciamento social. Você empacotou muito dessas medidas no auxílio emergencial, né? Sem ter bases de dados adequadas e processos de focalização. Isso era bola cantada, né? Deu no que deu. Né? Quer dizer, você tem 43 milhões aí de conta própria e sem carteira, e o número já passou de 50 milhões, as estimativas do IFE, por exemplo, esse número pode chegar a 80 milhões. Né? Está chegando perto disso. Né? Tem muitos pedidos que são negados, tem muita coisa que ainda está na fila, já tem muita judicialização, enfim, vamos ver como é que vai ser. Então, obviamente, você está dando um contingente, e nem todo mundo aí perdeu renda. Nem todo mundo perdeu renda. Né? Então, da maneira como você implementou, você não tinha como discriminar e o processo de discriminação ficou bastante falho. E você tinha outros mecanismos, quer dizer, como o Vinícius mencionou, eu defendi essa proposta deles, né? Você tinha a inteligência dos meios de pagamento para esse público em particular, né? Que é o público de micro e pequenos empreendedores, que você tem os dados sobre as suas operações, você tem um histórico, e você consegue fazer toda essa limpeza. Quer dizer, é exatamente o contrário de muitas das medidas que foram adotadas, as medidas que pararam com o cadastro inadimplente, suprimiram informação, tem que ser para todo mundo, esquece isso, esquece aquilo, né? O que só aumentou o risco. Né? Só aumentou o risco. Aquela velha frase do Truman Capote, né? Que ele gostava de citar, da Santa Teresa d'Ávila, né? Há mais lágrimas derramadas pelas preces atendidas do que pelas não atendidas. Né? Foi um tiro no pé. Quer dizer, como é que você some com os cadastros? Eu quero ajudar quem precisa, quem está bem. Se já estava quebrado antes, estava inadimplente antes, não dá. Né? Isso é um problema que nada tem a ver com a pandemia. Né? E agora eu não sei mais quem está bem e quem não está, mais difícil ainda dá. Você aumentou o risco nessa operação. De novo, um risco que você não tem um upside da opção. Você só tem um downside se quebrar. Né? Aí é fácil, né? Você tem um benefício e o outro tem um custo. Né? Esse jogo todo mundo quer. Né? Então, e se tinha inteligência, quer dizer, e acho que havia muito boa vontade, minha impressão, à distância, dos meios de pagamento de unir esforços, né? Para ter inteligência, coletar as informações, né? Dividir informações sobre como é que era a situação dos pequenos, qual era a necessidade exata. A tecnologia, a fumaça está aí há tempos. Né? Então, você tinha condições de fazer um programa muito mais focalizado. E aí você abria esses auxílios emergenciais em duas componentes. Quer dizer, uma componente via a inteligência, que você consegue discriminar exatamente a situação, né, de como é que era de cada um, e aí pode fazer uma transferência, né, o governo banca uma transferência de um valor básico, né, e se quer um pouco mais de crédito, para dar um pouco mais de crédito, com uma certa carência, aí, 8 meses, 9 meses, né, com essa garantia do Tesouro, você conseguia equalizar. E, por outro lado, você podia pegar o cadastro único, a Bolsa Família, e focalizar nas famílias realmente vulneráveis, que não são, né, os empreendedores, ou não deveriam ser, esses empreendedores informais que têm renda bem acima do programa. E aí você conseguia, dividindo, né, cuidar. Já tinha os cadastros, eles estão maltratados há muito tempo, é verdade, mas enfim, mas é alguma coisa. E você tinha o microempreendedor e, eventualmente, alguns grupos localizados que tivessem problemas em regiões específicas, se tivesse uma parceria entre governos locais e governo federal,
você poderia fazer programas focalizados naquelas regiões, naqueles grupos. Bom, isso não foi feito. Nada disso foi feito. Então, você tem um problema que o crédito com garantia do Tesouro acabou frustrando, né? Mas foi muita concessão, tá? É muito curioso você ver como quando as coisas são mal desenhadas, a impressão que dá fica todo mundo meio infeliz, né? A ineficiência de Pareto parece algo meio latente aqui, né? Inevitável no nosso caso, né? A gente faz aquelas políticas que todo mundo reclama, né? Você não desenhou esses programas para transição de outras empresas, você tem esses problemas que muitas grandes empresas, né, os acionistas, as matrizes não queriam dar garantias, porque aí fica difícil você oferecer crédito se a matriz não quer dar garantia, né? Não é prática, não é usual, mas vamos lá, num momento desse, com essas dificuldades, né? De novo, né? Quer dizer, você quer ter ajuda, mas não quer compartilhar o risco, né? E nem quer dividir o ganho se der certo, né? É complicado. Então, eu acho que a questão do crédito para pequenas e médias empresas, ela entra num problema mais amplo, né? Que foi o desenho das políticas adotadas para lidar com essa crise de oferta que contaminou a demanda, né? Você deveria, enfim, meu ver aí, desde o começo, ter fragmentado essas políticas, usado mais a inteligência que já estava disponível, que podia ser integrada para atingir pequenos produtores, né? Cuidar dos grupos vulneráveis que já estão cadastrados, parceria com governos locais para identificar eventuais franjas que não estão sendo atendidas, né? No caso das grandes empresas, né? Algo que garanta que quem aportar recursos, tesouro, em maior ou menor grau, no caso que realmente precise, nos casos emergenciais, mas aí podendo compartilhar do upside para poder compensar o downside que vai ter, talvez em alguns casos graves, né? E aí no caso das médias empresas, né, que eu acho que ficam aí meio espremidas nesses, né, nos grupos grandes que podem capitalizar ou pode ter o upside se der certo e essa franja pequena, né? Eu acho que aí teria que ter um olhar muito cuidadoso, né, para identificar onde de fato tem valor adicionado de fato, onde de fato a entrada não é tão fácil assim. Eu entendo os pontos do Vinícius sobre na crítica dele ao Rajan aplicado ao Brasil, que o Brasil é diferente, é difícil abrir negócio, mas não sei se é tanto assim, tá? E aí é muito difícil fazer essa conta, mas eu estaria particularmente mais preocupado com empresas e setores que estão no meio de grandes cadeias produtivas, onde o impacto, né, colateral pode ser grande. Por fim, né, eu acho que a gente adicionou aí uma ressaca contratada com um certo conjunto de medidas que foram adotadas, né? Acho que faltou uma baliza clara, e aí tem que ser o executivo que dá, né? Eu já disse isso algumas vezes, quer dizer, o judiciário e legislativo são casas entre iguais, você não tem chefe ali, né? Casas entre iguais, e se movem a partir das situações particulares. Olha, né, eu tenho esse problema aqui, né? Eu não consigo pagar a conta de luz esse mês, ou eu estou com uma dificuldade com aluguel, e aí é natural que seja por liminares judiciários, seja por projetos de lei, você começa com um processo desorganizado de concessão de liminares ou de leis, atendendo interesses particulares, específicos, mas que são inconsistentes, né? Quer dizer, quem tem a visão completa da economia, da política pública, dos dados, né, é o executivo. E o executivo, sim, é o único poder que tem hierarquia. Então, o executivo tinha a capacidade de dar as balizas para como enfrentar a crise. Então, por exemplo, separar o que são medidas emergenciais, do que são medidas que mexem com gasto permanente, que nada tem a ver com a crise, o que é ajudar quem estava quebrado antes, do que quem precisa para fazer a transição, né? Equilibrar custo e benefício dos diversos programas e a coordenação das ações. Isso não houve. Isso não houve, né? Isso não houve.
Então, você começou a embaralhar na discussão uma série de temas que nada tinham a ver com a pandemia, né? Isso aconteceu em particular com muitos dos auxílios que foram concedidos. Então, essa é uma parte do problema, né? E você também começou a dar liminares a roldão para não pagar obrigações, né? Não cobrar consignado de servidores públicos, não cobrar aluguel, não pagar. Então, você está gerando um problema de caixa, né, e de risco moral para muitas empresas. Vamos ver como ficarão os seus balanços daqui para frente. Além, e aí talvez não tinha jeito, é uma medida necessária, mas a gente tem que saber dos riscos e estar atento a eles, do parcelamento de dívidas, que no fundo é uma linha que fica meio fora do balanço, não sei como é que vai ser o registro disso, mas é uma dívida. É uma dívida com o governo, que as empresas assumiram, não pagaram seus impostos, vão ter, né? E aí, se tiver um novo adiamento da tributação, isso vira maior dívida para o governo federal, né? Isso tem que ficar claro. Tem uma conta aí latente que pode cair na mão do governo. Tendo que pagar as empresas que, algumas já com esses problemas todos de caixa dessas liminares, vão ter problemas à frente. E esse risco todo de liminares, enfim, de receber, tudo isso adicionou a incerteza sobre muitos negócios, né? Então, acho que isso tudo dificultou esse processo de criação de mecanismos para viabilizar recursos, enfim, para quem pudesse sobreviver ou tivesse uma probabilidade, né, não tivesse dificuldades antes, tivesse um VPL positivo, enfim, em princípio, pudesse ter auxílio nesse momento. Então, comentários aqui meio rápidos, espero ter sido, né, contribuído aqui, mas eu temo, né, acho que essa é a preocupação e para olhar para frente, né, como é que vai sair aqui as empresas desse processo, né, e como é que a gente vai tentar consertar muitos dos problemas que nós criamos pela forma um pouco atravessada como alguns desses programas foram conduzidos. Ótimo, Marcos. Muito obrigado. Vamos passar para a nossa sessão de perguntas e respostas. Enquanto as pessoas se inscrevem, deixa eu fazer duas perguntas que me ocorreram aqui. A primeira, acho que o próprio Vinícius já acabou abordando, que é justamente a questão das pequenas empresas, lá no ponto do Rajan, né? Em que medida a abordagem de micro e pequenas empresas é uma abordagem social ou uma questão de eficiência econômica? E no caso de eficiência, me parece que a razão que está justificando aqui é uma razão que é artificial, né? No certo sentido, é a burocracia que o próprio Estado cria e que está gerando essa dificuldade que justificaria. Então, a pergunta é: será que a gente não conseguiria, nesse contexto, tentar avançar nessa agenda de simplificação, de abertura e fechamento de empresa, que talvez seja um caminho interessante a ser perseguido, né? E talvez algo que possa até gerar frutos para a produtividade no longo prazo, né? E outro ponto que me saltou os olhos aqui também é que realmente é preocupante quando a gente pensa em intervenções via um canal de crédito que abrem mão de informação, né? Então, acho que o que me ocorreu será que há tempo ainda de nós tentarmos corrigir esses rumos? E eu acho que essa pandemia ela tem um elemento de informação que me parece absolutamente crucial e que talvez tenha sido muito subutilizado, que são as próprias medidas de distanciamento social que são obtidas pelas companhias de telefonia, que estão sendo utilizadas para medir, né, o quanto que essas medidas estão impactando as diferentes cidades, né? Porque elas são uma métrica bastante boa, né, do endereço, né, de áreas que estão sendo mais atingidas pela face mais econômica da pandemia. Então, acho que o que me ocorre é isso. Será que há tempo de corrigir rumos desses programas? E será que a gente consegue incorporar essas informações de maneira um pouco mais sistemática? Eu sei que o Marcos ele tem um trânsito um pouco
mais fácil por várias entes governamentais e de Brasília? Como é que está o apetite ali para esse tipo de discussão? Ou se a questão ainda está muito já uma questão mais fechada e o foco hoje está em outras áreas? Enquanto vocês respondem, eu quero pedir às pessoas que levantem a mão para poder se inscrever para fazer as perguntas, que eu abro o microfone na medida que for chegando. Então, deixa eu responder aqui, Juliano. Então, obviamente, quaisquer mudanças e reformas que possa haver para reduzir custo de fazer negócio no Brasil são bem-vindas. Então, estando na crise da Covid ou não, e a gente tem tido enormes dificuldades em fazer isso. Então, nosso amigo João Manuel Pinho de Mello foi com o mandato de fazê-lo lá na CEPRAC, uma série de dificuldades, uma série de amarras, mas certamente. Mas eu fiz esse ponto só para contrapor ao do Rajan. E, de novo, acho que a questão aqui é que você tem uma opção real, essa opção real é tão mais valiosa quanto mais irreversível for um processo de liquidação de uma empresa. E uma das ações pelas quais esse processo tem reversibilidade no Brasil é a cost of doing business. Mas tem uma razão de eficiência, sim. Então, pensa a Ambev. A Ambev tem uma porrada de fornecedores aí que ela não vai conseguir internalizar e resolver o problema como a GM e Barifit fez lá nos anos 20, entendeu? Então, assim, tem um monte de players grandes, tem uma rede de fornecedores de pequenas e médias empresas, eu citei aqui a Ambev, mas é um imenso número de exemplos, estão bastante preocupados, e o Marcos fez menção a isso quando ele falou das cadeias lá. Então, existem um monte de cadeias que têm como rede o epicentro de rede, uma grande empresa, e várias empresas pequenas que são fornecedores dessas grandes empresas, que se desaparecerem, ensejarão problemas que são problemas de eficiência, de produtividade, e para além do fato de que elas são numerosas aqui no Brasil. Então, o meu modelo lá, que é uma equação, é um modelo em equilíbrio parcial. Se a gente fosse dotar esse modelo de mais coisas, aí a gente teria essas redes de grandes empresas com pequenos fornecedores. Deixa eu falar de informação aqui, acho que era a pergunta para o Marcos, mas eu posso falar um pouquinho disso. A quantidade de informações que o Marcos fez menção, eu fiz menção a uma registradora de recebíveis. Tem recebíveis de cartão, tem duplicata, tem... A quantidade de informação que existe dissipada em players, que poderiam ser úteis para você conceder crédito de maneira inteligente, é muito, muito grande. Então, acho que isso faltou sim. Então, empresas de adquirência, por exemplo, eu falo aqui da Stone, tem informações a respeito de transações dos clientes num nível de detalhe que é bastante rico. Somos uma de várias, existem infraestruturas de mercado que também têm essas informações, então essas informações poderiam ser de algum jeito acessadas para você desenhar melhores programas. Deixa o Marcos complementar, tendo feito os dois pontos. Eu acho, deixa eu fazer aqui. Acho que então, essa agenda micro de reduzir distorções necessárias, ineficiências, como abrir e fechar negócio, claro, né? Que não falta espaço para essa agenda no Brasil, né? A gente faz muito esforço para construir um país pobre com essas, enfim, preservando essas coisas tortas e toda a dificuldade que tem dos microinteresses que impedem que essa agenda avance. Eu acho que mais até do que de abrir é a dificuldade de fechar, né? Que é o grande entrave, por todos os custos que a gente, né, impõe quando as coisas dão errado, né? A gente tem problemas sérios de desenho na regulação do mercado de trabalho, que de novo acaba gerando ineficiências muito grandes, né? Que a gente conhece bem, né? E que acaba sendo prejudicial para o próprio trabalhador, enfim, acaba induzindo informalidade, rotatividade alta quando a economia está bem, enfim, todos os desenhos equivocados das políticas de mercado de trabalho que a gente tem. E, de novo, não é aquela polêmica, né, mais de um lado ou mais de outro, mas é a ineficiência de Pareto. A gente consegue tornar a vida de todo mundo pior, né? Então, essa agenda seria ótima, ela é muito difícil. E era muito difícil e em parte pelo desenho de diversos programas. A parte de informação, tem, né? Reverter seria, né? Como eu disse, tinha aí todas as informações dos meios de pagamento para serem utilizados, estava aí disponível, todas as conversas que ocorreram, tudo que foi proposto, defendido, dá para fazer, e dá para fazer muito, assim, muito rapidamente. Eu não sou uma pessoa de tecnologia, mas pelo que eu
olhei na época lá e conversei, entendi, não era nada complicado fazer, muito eficaz. Jogamos fora, de novo, aprovamos leis que jogaram fora a informação, que só agravou a dificuldade de enfrentar o problema. Né? Quer dizer, é esse velho oportunismo nosso de pegar carona. Não, veja bem, o meu caso é verdade, eu estava quebrado antes da pandemia, mas, pô, agora tem para todo mundo, me põe aí também. Né? Quem sabe? Né? Então, isso foi um problema. Né? Isso gerou muita dificuldade. Como é que está a agenda? Está muito difícil você conseguir ter, a meu ver, olhando de fora, uma agenda organizada em Brasília se o executivo não tem uma agenda. Né? Essa hoje eu acho que é a maior dificuldade. Fala-se muito em reforma administrativa, reforma tributária, reforma. Mas cadê? Né? Quais são os parâmetros? Né? Olha como é que foi conduzida a questão dos estados. Aí, para mim, a questão é só mais grave. Quer dizer, a gente sabe que os estados estão com graves dificuldades desde o começo dessa década. Sabe disso. Vários estados já não conseguiam pagar suas obrigações em 2013. Sabe que tem um crescimento da folha com ativos e inativos que vai muito além da inflação e do crescimento da receita. E isso é tendencial por regras que existem atualmente. Suas aposentadorias precoces, as carreiras de policiais militares, professores, que prevêem promoções automáticas. Mesmo que o Estado não dê nenhum reajuste, a conta sobe todo ano. Né? Com aposentadorias precoces, tem que contratar mais gente, a folha sobe todo ano. O regime de aposentadoria não é sustentável, tem déficit setorial, sobe todo ano. Então a gente sabe que tem um problema estrutural que não tem como. Ou você vai ficar aumentando a carga tributária de CMS, ISS, né, transferências da União, FPF, todo ano, ou você dá um dinheiro hoje, amanhã o problema está maior. Em vez de fazer isso, né, foram lá os velhos empréstimos com aval da União, que de novo não aparece no balanço da União, mas virou obrigação da União. Né? Olha o trabalho que dá analisar as contas públicas do Brasil. Você tem que ficar lendo as linhas fora do balanço. Bom, também sobre privado também tem que olhar, mas aqui a gente tem uma criatividade, usar depósito judicial, né? E o problema só vai aumentando. Quer dizer, então os estados estavam com dificuldades graves antes da pandemia. Né? O que a União, o que acabou acontecendo? Você está compensando os estados pela receita perdida, cancelou, suspendeu pagamentos de dívidas, suspendeu contribuição na Previdência. Né? E a contrapartida que foi pedida foi não dar reajuste salarial. Mas como assim reajuste salarial? A inflação está no chão. Né? O país está em recessão. Né? Não, a contrapartida, você quer ajuda? Tem que ser como foi feito no governo Temer, com o caso do Rio de Janeiro. Você quer ajuda? Bom, qual é o seu plano de botar sua casa em ordem? Porque senão eu dou ajuda agora, no meio da crise, o país vai pagar uma conta maior de dívida pública e daqui a um ano você está quebrado de novo, daqui a 2 anos você está quebrado de novo. E o problema vai estar maior ainda. Então, não só ocorreram os reajustes, né, como você deu, não cobrou a contrapartida de ajuste. Então, aí é uma federação, o Estado não precisa fazer. Se ele não quiser fazer a reforma da Previdência, não faz. Mas não pede ajuda dos demais brasileiros. Né? Então, esse processo está sendo mal conduzido. Então, eu acho que está faltando agora uma certa organização na agenda. Em alguma hora eu espero que venha. Né? Porque a preocupação que se tem a gente pode terminar esse ano com um déficit público acima de 12% do PIB, dependendo do que for aprovado, até mais. E com muitas propostas que aumentam os gastos permanentes. Né? Fica cada vez mais difícil, se a continuar assim, você estabilizar a dívida pública depois. Né? Porque esses gastos são obrigatórios, vamos lembrar. Você não consegue reduzir vários gastos no Brasil. Né? Por exemplo, gastos de folha de pagamento, você pode fazer com que ele pare de aumentar, de aposentadorias de servidores, você não pode reduzir. Né? Não pode reduzir. Né? Então, você não tem como reduzir esses gastos obrigatórios. Né? Então, mesmo a Previdência, que foi uma reforma muito importante, pena que ela foi incompleta, não incorporou estados e municípios, mesmo nesse caso, o que você fez foi reduzir o quê? De 12% o crescimento anual do gasto com Previdência para 6%? Mais ou menos isso, né? Então, você fez. Mas ainda cresce 6%. Né? Então, olha o tamanho do problema por aí. Né? Minhas contas sempre foram que ia dar um crescimento em torno de 2% real, acima da inflação. Né?
mais ou menos isso, em função do envelhecimento. Então, eu acho que se conseguir ter uma acalmada nessas disputas e começar a tentar coordenar as agendas e garantir uma visão integrada dos problemas, vai ser muito importante para que a gente consiga respirar passada a pandemia. Né? Voltar a uma retomada, enfim, deixa eu botar de outra maneira, dependendo do quanto a gente cuide do processo agora, garantindo recursos para quem de fato precise, sem ajudar quem não precisa, e coordenando processos e fazendo ajustes para que o gasto público se ajuste nos anos à frente, não precisa ser agora, nos anos à frente, mais fácil e melhor será a retomada da economia. Ótimo, Marcos. Vou pedir vou abrir o microfone aqui. Vamos pegar 3 perguntas. Peço que sejam bem objetivos. Rafael, seu microfone está liberado. É só você tirar do mudo e fazer a pergunta, por favor. Oi. Primeiro, queria agradecer, Vinícius, Marcos e Juliano aí pela discussão. É Rafael da GV São Paulo que está falando. Tá? Vinícius, você falou das registradoras, né? Tem muita informação lá, CRDC, etc. Mas quem está usando a informação das registradoras não é o sistema bancário, de fato. Né? São FDICs, factorings, etc. Como é que a gente poderia fazer um programa de compartilhamento de risco entre o Tesouro e o intermediário financeiro, usando essas informações? Porque o FDICs, etc., Shadow Banking, não se comunicam muito bem com esses programas em que o Tesouro entra como emprestador. Né? Você tem alguma sugestão? Já te ouvi um pouco. Obrigado. Obrigado, Rafael. Vinícius, deixa eu pegar mais 2 aqui. João, o seu microfone está aberto, quer dizer, está liberado. Só tirar do mudo e fazer a pergunta, por favor. João Guilherme. Eu sou o João, do trabalho no Ministério Público, acompanho a parte de economia, por curiosidade mesmo. Marcos, você acredita que, se for aprovada a reforma tributária da PEC 45, proposta pelo API, e mantida a regra do teto, ainda assim é possível que a situação fiscal do Brasil saia do controle no médio e longo prazo? Obrigado, João. Karen, desculpe se eu pronunciei seu nome errado, Karen. Boa noite a todos, é Karim de Carvalho. Tá. Eu sou engenheiro do BNDES, inclusive eu tive a honra de trabalhar enquanto o Vinícius foi diretor. A primeira questão que eu gostaria de colocar como ele foi um dos pais, né, da TLP, né, como é que a análise que ele faz dos empréstimos, primeiro do papel dos bancos públicos nesse cenário, né, de necessidade de crédito, e se a TLP seria eficiente. E segundo, uma questão mais específica, foge um pouco, mas em relação ao crédito às empresas de supply chain, que foram destruídas, a gente tinha uma estratégia do Ministério da Fazenda de inserir os fornecedores brasileiros às cadeias globais, mas que agora, com essa ruptura, a gente está vendo uma tendência agora à volta a ter produção doméstica de produtos essenciais. A tendência é essa que está sendo feita pelo Japão, Taiwan e até os Estados Unidos, que estão tentando refletir de sair da China, que também, por outro lado, é muito difícil, porque já estão fincados com as bandeiras lá. Então, seria essas 2 questões. Muito obrigado. Obrigado, Karim. Vamos passar uma rodada de respostas, então, pessoal. Vinícius, começa? Antes de fazer as respostas para o Rafael e para o Karim, prazer revê-lo aqui ainda que virtualmente, Karim. Rafael, 2 coisas. Os bancos também acessam as informações. Então, você tem regulações em que, por exemplo, o crédito fumaça, ele é viabilizado, as garantias são visíveis e seguras por um banco que faz um crédito fumaça, porque essas registradoras fazem ônus e gravames dessa garantia. Então, essas informações todas também estão disponíveis para instituições financeiras, tá bom? E muito crédito que existe faz uso dessas informações, inclusive por razões regulatórias, imposição regulatória. Então, hoje todo mundo tem que usar essas centralizadoras, mais tarde virarão registradoras e EFs podem fazê-lo. FDICs poderiam dar crédito também usando recursos do Tesouro. Então, você poderia ter um FDIC com um cotista único, se todo risco é do Tesouro, sendo Tesouro. Esse FDIC compra CCBs
que são endossadas a ele por exemplo, uma instituição financeira que tem contato com um varejista, e vida segue como num crédito usual. Então, grande parte do crédito hoje concedido, por exemplo, por adquirentes por meio de seus braços de IF ou parceiros de IF, se dá dessa forma, por meio de FDICs, e o Tesouro poderia ser um cotista de um FDIC desse. Deixa eu responder ao Karim, TLP e crédito por meio de bancos públicos. Acho que uma grande dificuldade de você fazer esses programas por meio de bancos públicos é potencialmente uma falta de transparência. Então, é sempre melhor que a gente tenha de maneira absolutamente transparente quando o recurso do cidadão do Tesouro está envolvido em qualquer política. O que a TLP faz, ela foi basicamente equiparar, e ainda não faz, mas o fará em 2 anos, equiparar o custo de funding do BNDES ao custo de oportunidade da sociedade. Quaisquer usos do Tesouro que você queira fazer em termos de crédito por meio dos bancos públicos pode ser dado por meio de um subsídio aprovado pelo Congresso Nacional que reduza esse custo de funding do BNDES. Então, a TLP acho que não é um impeditivo, ao contrário, ela força com que a gente tenha transparência na forma de usar o Tesouro para conceder subsídio em situações como essa. E a TLP corrige uma grande distorção. Então, eu acho que uma grande distorção que existe ainda hoje é o fato de você ter que usar parte do fundo do BNDES por meio do sistema bancário. E aí você tem 2 margens sem muita razão de existirem conjuntamente. Então, você acaba encarecendo o crédito. A TLP, eu acho que vai resolver parte desse problema ao equiparar o custo de funding de um banco dele propriamente ou por meio do BNDES, e essa dupla margem que é ineficiente acho que tende a desaparecer. Sobre supply chain, eu não tenho muito a dizer. Eu acho que uma das coisas que a gente aprendeu aqui, eu vi sua pergunta mais extensa durante essa crise, é que vale a pena ter seguro, e talvez você ter algum tipo de seguro na provisão de determinados bens e serviços para um choque agregado como esse. Acho que o grande problema desse choque é um choque agregado, né? Então, assim, abateu todo mundo. Então, seguro, talvez por meio da provisão local de bens e serviços, possa ser razoável para alguns bens e serviços, obviamente. Então, acho que isso é uma discussão que a gente vai acabar tendo ao longo dos próximos anos. Não me é muito claro, mas eu sou mais simpático e menos resistente a essa ideia agora, tendo visto a Covid, do que há 3 meses. Mas acho que tem que ser feito com muito cuidado e estabelecer exatamente o que é essencial para você ter seguro. Seguro, você só tem um seguro essencial. Não tem um seguro contra a torção de tornozelo. Obrigado, Vinícius. Marcos. Bom, por partes. Quer dizer, primeiro, só reforçando o ponto do Vinícius. Quer dizer, a TLP é um avanço. Quer dizer, a TLP não proíbe subsídios, crédito subsidiado, nada disso. Eu vi algumas declarações dessas, economista, eu tomei um pouco de susto, né? Quer dizer, em princípio, a capacidade de prover crédito subsidiado continua. A única diferença é que agora ele tem que ser transparente à luz do dia, aprovado no Congresso. Parece um salto da democracia, né? Em vez de você ter uma verba garantida, que ninguém sabe muito bem como é que conta, como é que faz. Toda aquela... Eu estava lá quando estava discutindo como é que calculava o custo do crédito subsidiado, e era muito difícil divulgar os dados, né? Até porque em alguns casos a gente, né, tem questões de OMC, mas peraí, a gente faz parte da OMC, a gente tem que respeitar as regras, né? Curioso, Brasil. Então, o que ela fez só falar assim, olha, precisa de crédito bacana, que nem auxílio emergencial. Faz a proposta, vai no Congresso e aprova. Ué, tão fácil, né? E orçamento é isso mesmo, orçamento é da sociedade, né? A sociedade tem que saber, vai dar para isso? Então vamos deixar de fazer o Fundeb para dar mais crédito subsidiado? Porque aí a conversa fica de verdade, né? Aí a conversa fica de verdade. Bom, então essa parte aí é mais tranquila. Eu sou mais cético. Acho que a gente tomar decisões de seguro em momentos de crise extrema é difícil, tá? Então você tem que saber o seguinte: quanto que você quer perder, quanto você quer que o país fique mais pobre para ter um seguro contra uma nova pandemia, né? Porque isso não vem de graça, né? Até a indústria de brinquedos já virou indústria estratégica no Brasil, né, nesse debate. Então vamos com calma, porque viu, com a crise mostrou que precisa. Mas peraí, calma, vem cá. A gente acha que vai ter uma crise dessa daqui a 100 anos.
Então faz a conta. Vou ter a crise daqui a 100 anos, vou ter as dificuldades que eu tive agora, se bem que agora o governo se atrapalhou bastante. Então, para isso, eu vou piorar a vida dos brasileiros em tanto durante os próximos 100 anos. Tudo bem. Mas só que levar em conta que tem custo-benefício aqui e não é tão simples assim, né? Aliás, essa foi sempre a opção brasileira. Isso custou muito caro para o país, né? Custou caro as consequências do que foi o segundo PND, né? As consequências do que foi projeto semelhante aqui, talvez pior executado a partir de 2008, 2009, né? E ver o seguinte, né? Essa ideia de autossuficiência, que está muito nessa economia fechada brasileira, que na verdade vem desde, né, da Primeira Guerra Mundial. É lá que começou essa discussão de fechar a economia, que veja bem, pode ter uma crise externa, então lá essa coisa mais fechada, tanto no Brasil quanto na Argentina, tá? E depois se agrava a partir de 29, a gente conhece a história, né? Agora, vamos pegar um exemplo mais recente. Quanto que o Brasil perdeu por não acompanhar o boom mundial de comércio dos anos 90 e 2000? Né? Olha o que aconteceu com os países emergentes fora da América Latina, o crescimento da renda deles, sei lá, entre 95 e 2016. A renda para o trabalhador cresceu 127% nos emergentes fora da América Latina. Tem China, tem Índia, mas tem Tailândia, Vietnã, tem o leste europeu, tem muita gente. E quanto que cresceu? 127%. E quanto cresceu o Brasil? 19%. Né? Os anos 2000 foram bons, mais ou menos, foram anos medíocres. A gente cresceu a média do mundo. Não crescemos tão bem. O mundo foi melhor. A gente foi na média do mundo. Na média medíocre, né? Então, a gente foi bem como os demais emergentes? Não, nem de longe, nem de longe. Nós perdemos aí, podia ter crescido muito mais naquele período se a economia fosse mais aberta. Mas exatamente pelas discussões sobre proteger aqui a indústria colar, não, veja bem, essa indústria aqui não aguenta a competição, tem que manter fechado, queremos ter uma cadeia completa de automóveis. Mas quem mais fez isso desde os anos 70? Eu não sei, mas a gente quis fazer. Então tem custos, só para entender o seguinte, e os custos podem ser graves. Tá? Os emergentes fora da América Latina, eles tinham 35% da população em extrema pobreza em 95. 35%. Esse número caiu para 5% em 2016. O Brasil também reduziu menos, o Brasil caiu de 15% para 5%. Né? A queda lá foi muito maior da extrema pobreza nesses países do que no Brasil. Então crescemos menos, tiramos menos gente da pobreza. Então, tem custo essas histórias. Vamos lá, tributação. Primeiro, o teto é um termômetro só. O teto é um termômetro que dá instrumentos bastante limitados. Todo o problema do gasto público é o crescimento do gasto obrigatório. É curioso que no Brasil o debate sempre parece ser um debate entre quem é a favor do fiscal, quem é a favor de aumentar o investimento público, o papel do Estado para recuperar a economia. Esse não é o debate. Ninguém é contra fazer investimento bom. Primeiro, má notícia, o Estado brasileiro não consegue fazer investimento bom, tem muitas dificuldades. Os projetos executivos são mal feitos, né? A auditoria do TCU do ano passado. Metade das obras paradas é por erro de projeto. Metade. 10% é erro de contrato. Tem mais 30% que são problemas regulatórios, controles, que é do governo com o governo. Aí tem 10% que é falta de dinheiro. Então, vamos entender antes que a gente tem um problema muito mais grave aqui de uma incapacidade do setor público em fazer investimentos bem feitos. Prometem uma coisa, entregam outra, a coisa não para, fica VLT parado, não terminou. Né? Refinaria. Então, tem um problema muito mais sério. Acho que se o Estado brasileiro conseguisse fazer investimento bem feito, seria uma maravilha. Tem instrumentos para financiar, seria um fantástico. Só que ele não consegue. Então, tem um problema mais grave por trás que a gente tem que resolver antes. Então, o debate não é faz gasto para investimento público ou ser fiscalista. Segundo, ninguém é fiscalista, né? Pronto, espero que não, né? Você é a favor do crescimento do país. A dúvida é, você gastar mais ou menos agora vai ajudar o país a crescer ou não? Todo mundo é pró-crescimento, pró-desenvolvimento. Né? O teto é só um termômetro. Ele mostra que está com febre ou não está com febre. O nosso problema do gasto público é que o gasto obrigatório cresce acima da inflação. Cresce acima do PIB. Esse é o problema. Se nós não fizermos reformas para corrigir essa disfuncionalidade, que é um crescimento do gasto público acima do PIB, uma parte foi feita que é a Previdência, mas tem muito mais a fazer, nós vamos continuar com problemas. E aí o teto, uma hora vai ter dificuldade. Né? Ele não vai segurar, de novo, é o termômetro. Então essa é outra parte. E aí a questão dos estados e municípios é particularmente preocupante.
a PEC 45. É uma pena que esse debate foi tão mal conduzido. Acho que ali primeiro, a PEC é muito bem desenhada. Não tem nada assim de novo, né, inovador quando se olha a literatura internacional. É o básico que os demais países fazem. 160 países, pouco mais, utilizam uma tributação sobre consumo sobre valor adicionado. Essa é a norma no resto do mundo. É um imposto muito simples, que não dá contencioso. Né? É simplesmente dizer o seguinte: olha, toda decisão de consumo de bens ou serviços paga a mesma alíquota. É só isso. É só isso que esse imposto faz. Tem os Estados Unidos, que é o caso estranho, que ele cobra só na venda final. E, em geral, você cobra ao longo da cadeia. Tudo que você vendeu, menos tudo que você comprou que pagou imposto, e paga a alíquota sobre a diferença. No fundo, é uma alíquota sobre juros, salários, lucros. É só isso. E que você vai passando para a cadeia à frente. Né? E quem paga é o consumidor. E por isso ela tem que ser no destino, e não na origem. Já é outra distorção brasileira. É uma alíquota única. Uma alíquota única. E por que é uma alíquota única? É engraçado, aqui está entre economistas, mas é engraçado que a gente tem que explicar isso. Né? Quer dizer, o mercado, estou aqui fazendo uma apologia ao mercado, o mercado funciona bem em muita coisa, em muitos setores e muitas vezes. E funciona mal em outras e precisa de Estado. Né? O Brasil, essa polarização mercado-Estado, que é disfuncional, não tem mercado sem Estado. A questão é como o Estado intervém, ou intervém em que momentos ou em que setores. Né? E tem toda uma discussão muito sofisticada sobre falhas de mercado, regulação, infraestrutura. E tem técnica, não é só voluntarismo. Mas o mercado, na parte que ele funciona bem graças, em parte, ao sistema de preços relativos. O sistema de preços relativos é uma maneira inacreditavelmente sofisticada de passar as informações e indicações do que as empresas, consumidores devem fazer, simples. Ele é sofisticado porque é muita informação contida nele. Mas para quem está do lado de cá no mercado, ele é fácil. Olha, o preço da soja no mercado internacional caiu, o preço do milho subiu, parece que a demanda por Apple aumentou, por isso, por aquilo. Quer dizer, ele vai, nesse mundo competitivo de muitos empreendedores inovando, tentando coisas para cá, para lá, em que alguns têm sucesso e desenvolvem inovações e crescem, e os que não têm quebram e vendem seus ativos, e as pessoas se realocam no mercado. Os preços são fundamentais para orientar a atividade econômica. Então, tudo que você não quer é um sistema de tributação que distorça os preços relativos. Porque se você tem um investimento com maior retorno social e outro com menor, o que você não quer é que a tributação troque a ordem. E as pessoas façam o que é pior, que vai ser menos produtivo, do que é o melhor. É tudo que você não quer. Por isso, o imposto sobre valor adicionado. Porque ele não distorce preço. Essa é a vantagem dele. Você olha a rentabilidade dos investimentos ou da produção antes você ter um imposto sobre valor adicionado e depois é a mesma. O ordenamento do que é melhor fazer não muda. E o que nós fazemos no Brasil? Exatamente o oposto disso. Os produtos, os tributos variam por produto. Água de cheiro é um, perfume é outro, colônia é outro, cereal é um tipo, chocolate é outro, sapato é um, pisante é outro. É um caos. Mas a gente não faz só isso. Né? A gente também tem regras tributárias que variam por regiões. Tem setores que estão no crédito, que geram crédito tributário, tem outros que não tem, estão no imposto cumulativo. É um caos. Como é que é o sistema de preços relativos se a gente tivesse um valor adicionado? Não faço a menor ideia. Né? Porque a gente distorceu tanto. O que acaba acontecendo? O sistema tributário disfuncional ele tem duas consequências. Uma mais óbvia, que ele é tão caótico, você começa a definir por produto. E o que é um produto? A croque é uma sandália ou impermeabilizante? Vamos ter que ir para o judiciário resolver, ou para o Tribunal Administrativo da Receita. Né? A barra de cereal com chocolate, o que ela é? Mas então, além de você gerar um contencioso inacreditável, mas é inacreditável, centenas de vezes maior do que nos demais países, os números são astronômicos, tem um levantamento, vários levantamentos feitos, tem um grupo bacana lá de tributação na escola de advogados que olham dados e olham os demais países, mas para além disso, né, você tem o que não é óbvio, que é o impacto sobre a tecnologia e decisão de produção. Por que não... Vou contar uma historinha rápida e para aqui, Juliano. Se você quiser saber o que é um canteiro de obra moderno, vai para a Europa, Estados Unidos. Aí você vai ver... Né? Estados Unidos é incrível. Né? Ou Portugal, vai? Né? Nosso irmão mais velho. Né? Pega lá. Aí você tem pré-moldado, tem estrutura de aço, de viga metálica, tecnologia, as coisas chegam prontas, você monta rápido. Você vai no Brasil, você vê o passado. Por que você vê o passado no Brasil?
Porque no Brasil, se você comprar, tem tributação. Então é melhor fazer com os métodos do passado, que são muito mais ineficientes. Porque quanto mais você fizer no canteiro de obra, menos imposto. Né? Você não ganha crédito daqueles impostos que você pagou antes, dá uma confusão. Então você induz uma tecnologia defasada, mais ineficiente, mais cara para a sociedade pelo sistema tributário. E além disso, você acaba fazendo investimento não porque é melhor, mas porque vai pagar menos imposto direto ou indiretamente nos preços. Então é uma pena que essa discussão foi tão maltratada. Né? Acho que faltou explicação direito, né? Alguns grupos achavam que iam pagar mais impostos com contas muito atrapalhadas e virou uma discussão, e o próprio governo não tinha uma proposta. Então é uma pena, porque seria um gigantesco avanço para o país ter conseguido superar essa etapa e virar um país normal no que se refere à tributação sobre consumo. Desculpe a longa resposta. Tá ótimo, não, tá ótimo, Marcos. Acho que foi ótimo. Dado o adiantado da hora, a gente vai ter que encerrar por aqui. Queria mais uma vez agradecer a participação de todos e, em especial, a presença do Vinícius e o Marcos. Acho que cumprimos muito bem aí o objetivo de discutir esses temas com bastante profundidade. Obrigado, pessoal. E até semana que vem. Semana que vem, só para lembrar, será uma discussão sobre macro com o Márcio Garcia e o